Você se arrepende de alguma decisão dessas estratégicas? De mudar o preço de produto? Muitas. Eu me arrependo de não ter comprado Bitcoin. Não. Tô falando nesse contexto. Por exemplo, você falou em outro episódio de não ter criado o Insider antes, né? Não, eu me arrependo de muita coisa. Mas assim, eu tenho uma espécie, talvez seja a minha característica de empreendedor, de um otimismo... não é um otimismo. Eu sou muito grato, cara. Olha o que isso tudo se tornou. Como é que eu posso me flagelar por alguma decisão que eu tive no passado? Olha o tamanho que se tornou. Eu, nos meus sonhos mais profundos e nos sonhos mais intensos, não imaginava que era uma empresa que ia impactar tantas pessoas. Que ia impactar pessoas que impactam. Isso é foda. E cara, como é que eu posso me arrepender? Então, eu tenho... E aí os coaches me ajudaram muito nesse processo, porque eu fiz muito curso de desenvolvimento pessoal. Aí eu tenho um nível de gratidão que se precisasse acabar agora, eu falei, olha o que foi criado. Há 10 anos atrás eu não tinha noção. Se fossem 10 vezes menor, eu estaria feliz. Olha que se fosse 10x menor. Então, num contexto de, cara, eu tenho uma gratidão e vai saber se um desses erros não foi o que trouxe a gente até aqui. Então, assim, primeiro é a gratidão imensa por esse trabalho. Eu acho que mesmo que a gente parasse, a gente ia ter causado uma diferença no Brasil, de uma forma ou de outra. Demais. Pô, animal, eu não tô falando do meu faturamento, ou só do faturamento dos insights, das pessoas que eles educam, que impactam, que transformam as vidas, é demais. Agora, dito tudo isso, depois de 10 anos eu sei muita coisa que aconteceu. Então, muita coisa eu teria feito diferente, mas muita. Eu comecei a criar conteúdo de forma séria, conteúdo raiz, por exemplo, em 2017, talvez 2018. De 2013 a 2017 eu não tinha tido essa sacada. Se eu tivesse tido essa sacada lá atrás, a gente ia ser outro tamanho hoje, imagino. Eu, por exemplo, em 2013 lancei o Plat, mas eu devia ter lançado o Insider. São dois programas diferentes, um é mentoria, outro é mastermind. Por quê? Eu acredito que o que mais gerou faixa preta da história foi o Insider. O Insider gerou faixa preta 100 vezes mais do que fora. Não, talvez eu esteja exagerando, mas 30 vezes mais. Então, se eu tivesse lançado em 2013 o Insider e não o Plat, eu acho que eu teria mais de 1000 faixas pretas hoje. Então, muito mais pessoas iam ter. E só que na época eu não acreditava que eu conseguiria. Tem um monte de coisa que eu não sabia, mas hoje eu sei. Então, eu teria lançado o Insider antes do Plat, e o Plat seria muito melhor, porque o que gera o Plat é o Insider. Assim, o grosso é o Insider. E o que no começo era o acaso, era a estatística, eram os pontos fora da curva. Hoje em dia o faixa preta não precisa ser um ponto fora da curva, precisa ser um cara esforçado. É diferente. Então esse é um segundo arrependimento meu. Mas assim, eu tenho trocentos. Tem um outro arrependimento meu que eu não sei como é que eu... Quando a gente criou a empresa, esse estúdio era grande. Tava falando isso com a Letícia, era o dobro do tamanho. A empresa era menor, esse estúdio era o dobro do tamanho. Na hora de reformar, a gente alugou o escritório lá. Hoje a gente tem mais ou menos 1000 metros quadrados aqui. Mais ou menos, acho que mais. 700 mais 400, é 1100. E, cara, na hora de reformar um negócio que a gente ia fazer outro, eu diminuí o estúdio. Eu falei, cara, que desgraça. Agora a gente tá tudo aqui enfurnado nesse estúdio. Bota umas plantas pra ver se resolve e tal. Tem a selva amazônica agora. Mas, cara, onde eu tava com a cabeça de diminuir o estúdio? Fiquei maior, diminui o estúdio. Vai vendo. Não sei como é que eu... das plantinhas, não é? Já viu aquelas coisas que você assina? Eu falo assim, não sei o que eu assinei. Porque eu assinei isso aqui. Não sei como é que eu assinei essa parada. Agora tem que botar uns neon e tal. Umas plantas. Chegou essas plantas hoje. As plantinhas são novas. Plantinhas são novas. Não, né? Então assim, se eu for olhar... Acabou com o charme do nosso podcast, a plantinha. Então, se eu for usar, se arrepende de alguma coisa, eu vou falar assim, essa semana? Porque se eu tivesse a bola hoje, eu sei o que aconteceu, né? Mas assim, eu conseguiria construir isso. Mas essa do estúdio foi boa, cara. Realmente é inexplicável, é realmente inexplicável. Como é que eu fiz isso? Como é que eu assinei? Eu assinei essa porra.
Mas, cara, voltando pro resultado dos alunos, você não tem noção mesmo não, porque nem eu tenho. Às vezes vem pessoas conversar comigo no evento, cara, um podcast que eu assisti com você e com o Érico lá em 2019, eu segui tudo que tava lá e eu virei faixa preta, Rafael Toro. Arrependo de ter parado o podcast 6 em 7, porque a gente parou o podcast 6 em 7 por anos. É um podcast mó bom aí. Ficou sem responder. Talvez você saiba, sei lá. Não sei mesmo. Às vezes você tá fazendo até coisas que estão funcionando, a gente para sem ver. Uhum. Agora, olhando pra trás, eu tirei podcast 6 em 7, o primeiro episódio ia ser em 2013. Mas é muito louco. Você falou, por que a gente... Ia ser podcast antes de existir a moda de podcasts, né? Não, até em 2019 a gente pegou um timing muito bom. Mas aí você falando, é difícil se arrepender vendo todo o resultado. Será que a gente teria gerado todos aqueles faixa preta de 2019 se a gente não tivesse gastado todas as balas que a gente tinha lá, sabe? Cara, às vezes você precisa... Eu vou te falar o seguinte, tem uma frase que cada vez mais eu medito sobre isso e cada vez ela me ajuda mais a viver, que é a frase do cara das Forças Especiais, chama Jocko Willink. E quem conseguir soletrar isso só do que eu tô falando é porque é um ninja. O cara fala o seguinte, num dos podcasts, porque ele foi pra guerra mesmo, né? Tem um filme do Sniper Americano, não sei se vocês já viram. O Sniper Americano era do batalhão do Jocko. E o Jocko era o líder do batalhão. Por várias vezes ele foi lá. Então, assim, ele é o cara real mesmo. E ele era o líder do batalhão, que mandava a galera pra guerra e tal. Então, assim, é real. E ele é um bom comunicador. Isso são duas coisas boas. A única coisa dele é que ele não fala português e, por algum motivo, os livros dele não traduz aqui pra cá. Não todos. Mas ele fala... E os podcasts dele são macabros. O Instagram dele é preto e branco. Mas é um preto e branco, assim... Tipo, ele... Cara, enfim... Mas é um bom podcast. E ele fala que a guerra, ela amplifica tudo sobre o ser humano. Se você é corajoso, a guerra amplifica. Se você é uma boa pessoa, a guerra amplifica. Se você é uma má pessoa, a guerra amplifica também. É uma amplificação é um curso de desenvolvimento pessoal elevado à 20ª potência, no caso, né? Se você é um bom líder, a guerra amplifica. Se você é um mau líder, morre todo mundo. Entre outras coisas, né? E aí ele conta até uma vez que ele assume a responsabilidade. A pior coisa que pode acontecer no batalhão, a pior coisa que pode acontecer, não é nem morrer. É você morrer porque um cara do seu exército atirou em você. Chama Friendly Fire. Então, cara, olha só a situação. Por desorganização. E aqui na ignição a gente é tudo organizado. Não tem desorganização, não tem nada. Mas imagina se acontece uma coisa assim e aí ninguém comunicou que ia estar lá e alguém joga uma bomba lá ou... dispara lá, e ele aconteceu. Eu vi a primeira vez que ele dá uma TED Talk, dá uma TED Talk, fala uma TED do dia, que aconteceu o Friendly Fire, que é pessoas sendo morridas pelas próprias armas do seu próprio time. E ele, naquele TED Talk, ele assume a responsabilidade disso. Nossa senhora, vai vendo. Sério? É um TED Talk muito bom pra você ver. Mas enfim, tem muitas coisas que eu acho que é legal, porque vem da guerra e tal. Apesar de que, enfim, e ele fala o seguinte, você tem que ver a escuridão para ver a luz. Então, nessa perspectiva, a escuridão é um presente. Porque sem a escuridão, você não vê a luz. Se tudo é claro, parece tudo muito bom. Então você vê a casa daquela pessoa que nunca passou por dificuldade, sei lá, uma pessoa que nasceu num berço de ouro, nunca passou por dificuldade. Será que isso é bom? Até certo ponto. Às vezes as dificuldades, isso é papo de coach, mas às vezes as dificuldades que você passou foram os maiores presentes que você teve. Então as decisões erradas que eu fiz no passado me fazem uma pessoa a valorizar muitas decisões certas quando eu acerto. Porque se eu tivesse acertado todas, eu não teria valorizado. Então, se você está na merda agora, será que isso não é um presente para você? É uma coisa que ele faz você executar, pensar. Porque se você não tivesse entrado nessa situação desagradável, quando você sair de lá, você não vai ter o mesmo gosto, o mesmo valor, a mesma apreciação para aquele tipo de situação. Você precisa ver a escuridão para ver a luz. Então a escuridão também é um presente. Se você consegue ver a vida assim, você vê isso como presente. E se você está na escuridão agora, você não vai falar papo de coach. Mas depois que você sair dela,
você de repente vai ver, cara, eu passaria por essa mesma escuridão.